A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 3, Jovens, que tem como título Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo nesse trimestre das lições bíblicas jovens, ao qual estamos estudando os profetas menores. E na lição de hoje nós estudaremos este profeta que tinha por nome Joel. Amém? Então vamos iniciar nossa podcast de hoje falando um pouco sobre o livro de Joel. Vamos fazer um resumo praticamente de todo o esboço do livro e os irmãos vão ficar a par de tudo que está no livro de Joel como subsídio extra para os irmãos extraírem ensinamentos, conhecimentos para levarem à sua sala de aula, para que os jovens sejam alimentados de conhecimento bíblico, conhecimento teológico, sem heresia, sem conversinha, inventando historinha no contexto bíblico, mas vamos mostrar agora para os irmãos como fazemos em todas as lições que nós comentamos, um estudo bíblico, para que os irmãos venham se aprofundar no conhecimento. Amém? Então vamos lá. Lição de número 3, Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Amém? Então vamos comentar o livro de Joel. O profeta Joel, meu irmão, ele começa o livro que leva seu nome falando sobre os gafanhotos e os estragos que tinham causado na terra de Judá. É uma máxima do livro de Joel, essa história dos gafanhotos, e os irmãos certamente já ouviram ministrações sobre este tema. Então esses gafanhotos levaram estragos que causou na terra ali de Judá. Também fala ao mesmo tempo do dia do Senhor. É uma mensagem praticamente unânime entre os profetas menores, é falar do dia do Senhor. E Joel fala do dia do Senhor e o seu terror, mas também indica que antes de chegar esse tempo, o Espírito de Deus será derramado copiosamente sobre toda a carne. Então, sua mensagem, meu irmão, trata dos juízos do Senhor sobre as nações inimigas e termina com o restabelecimento de Judá e as bênçãos que lhes serão concedidas. Vamos falar agora um fundo histórico a respeito do livro de Joel. O nome Joel significa o Senhor é Deus ou Jeová é Deus. Seu pai era Petuel, que quer dizer persuadido por Deus. O profeta era de Judá, possivelmente de Jerusalém, da época do rei Joás. Portanto, ele era contemporâneo tanto de Eliseu como Obadias, que é um dos profetas menores que nós também estudaremos. Alguns acreditam que Joel tinha sido sacerdote, além de ser profeta. Ele era um profeta de Deus, porque está incluído entre os profetas menores, mas além disso, ele também exercia a função de sacerdote. A data do livro, o autor da lição vai mostrar ali que existem divergências, mas nós cremos que a data do livro gira em torno do ano 835 a.C. E naqueles dias, meu irmão, houve vários ataques maciços de praga de locustas. Nós vamos falar sobre isso. A locusta é o gafanhoto devorador, é o estágio intermediário. Nós vamos falar sobre os 4 tipos de gafanhotos, como fala a versão Almeida Revista e Atualizada, e tem a Almeida Revista e Corrigida, que usa o termo largata, gafanhoto, locusta e pulgão. E já na atualizada usa gafanhoto cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Nós vamos falar e mostrar para os irmãos a diferença de cada um desses. Então, naqueles dias houve pragas de lacusta, além de uma seca que castigou a terra e o povo. A história registra descrições dessas pragas, meu irmão.
Testemunhos fidedignos comentam que os enxames de gafanhoto era de tal monta que cobriam dezenas de alqueires. Imagine só, meu irmão, chegando às vezes a cobrir 50 quilômetros de largura por 120 quilômetros, meu irmão, de comprimento. Imagine, parecia uma nuvem, porque era uma nuvem mesmo, mas só que era uma nuvem de gafanhotos que vinham para destruir tudo que possuía na terra. Então, depois desses gafanhotos acabarem com a lavoura e as plantas, os insetos, meu irmão, ele entrava nas casas e em outros lugares à procura de mais alimentos. Eles comiam comida, feno, roupa e até odres eram consumidos e cortados em pedacinhos. Em pouco tempo, essas pragas reduziram a nada o produto do trabalho de muitos meses. Meu irmão, existem mais de 80 espécies de lacustas. Mais de 80 espécies. Joel menciona, sabe quantas? Um único tipo, meu irmão, mas trata do seu desenvolvimento em 4 fases. É o que nós vamos falar agora, as 4 fases. Na Almeida Revista Atualizada, ele usa o termo gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto devorador e gafanhoto destruidor. Já na Almeida Revista Corrigida, usa largata, gafanhoto, lacusta e purgão. Então vamos lá explicar para os irmãos as fases dessa única espécie de gafanhoto. Pois bem, o gafanhoto cortador é a largata, recém-nascido, sem asa. Então a fase desse gafanhoto cortador ou largata é o recém-nascido que ainda não tem nem asas. Aí o próximo estágio dele é o gafanhoto migrador, que é o que agora é o gafanhoto. É o estágio inicial, já no primeiro estágio de desenvolvimento. E ele pode procriar já nessa fase aqui de sua vida. Dessa fase aqui, ele vai para a fase, o estágio intermediário, que é chamado de locusta ou gafanhoto devorador. Ele desenvolve agora pequenas asas, mas ainda não voa, mas pula bem. Ele agora começa a devorar. E o último estágio é o gafanhoto destruidor, que na Bíblia também é chamado de purgão. É o plenamente desenvolvido, irmão, com asas, já voa e é consumidor adulto. Então são esses 4 tipos de fases desse gafanhoto citado por Joel. Existem algumas interpretações que alguns comentaristas fazem um paralelo, observe, entre estas pragas e os impérios da visão de Daniel. Ou seja, são 4 fases dos gafanhotos. Aí alguns intérpretes falam que é um paralelo entre as visões de Daniel, que fala sobre Babilônia, o Império Babilônico, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mas a interpretação mais provável é a simbólica, meu irmão. Porque esse incidente dos gafanhotos ou locustas foi real. Já havia acontecido. O profeta está lembrando ao povo aquela época tão aterradora. Porém, agora conscientiza-o das vindouras invasões inimigas. Nações se levantarão contra Judá com grande alvoroço e ferocidade, meu irmão. E ferocidade. Por isso o profeta emprega a solação passada dos gafanhotos para mostrar que no futuro o dia do Senhor será, por sua vez, ainda mais terrível. Isso é interessantíssimo, irmão. O tema do livro de Joel é o dia do Senhor está próximo. Este é o tema do livro. A frase se encontra em 5 passagens. O irmão pode ver na sua Bíblia e levar isso para a sala de aula, para mostrar que o tema do livro de Joel é o dia do Senhor está próximo. Embora só se use o livro de Joel majoritariamente para pregar sobre o derramamento do Espírito Santo, mas o tema é o dia do Senhor está próximo. E encontramos isso em Joel capítulo 1, versículo 15, Joel capítulo 2, versículo 1, versículo 11 e 31, e Joel capítulo 3, versículo 14. Nesses versículos encontramos palavras que evidenciam, meu irmão, que tal dia será de fato assustador e temível. Observe, vem com a assolação do Todo-Poderoso. Quem poderá suportar o grande e terrível dia do Senhor? Meu irmão, o propósito em ressaltar esse tempo é o de avisar o povo sobre os eventos culminantes do fim.
O escritor, com seu estilo suave, mas penetrante, procura exortar Judá a se dedicar e a se consagrar de novo ao Senhor, com sua mensagem direta. O profeta lhe declara que a justiça do alto está perto e brevemente se manifestará. Amém? Então, esse foi um panorama, praticamente ali, um fundo histórico, alguma interpretação que se use, o tema do livro de Joel, bem como nós falamos um pouco sobre Joel. E agora vamos fazer um esboço resumido do livro de Joel. Então, Joel, capítulo 1, versículo 1, a Joel, capítulo 2, versículo 11, vai falar sobre o alerta. Se colocarmos um título, seria o alerta. Joel, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 11. Então, depois de falar sobre ela custa, Joel levanta a voz agora, bramdando ao povo. Ele procura acordar os ébrios do seu estado de estupor, versículo 5, no capítulo 1. Procura despertar a virgem, ou seja, a noiva. Os lavradores, está no versículo 11 do capítulo 1. E os ministros de Deus, no versículo 13 do capítulo 1. O profeta, meu irmão, tenta advertir a todos sobre a grandiosidade do dia do Senhor. Sua mensagem visa preparar Judá para a invasão que há de vir. Será sem igual, especialmente para aqueles que estão sem comunhão com o Salvador. Por isso, Joel admoesta-os a jejuar, congregar e clamar ao Senhor. Isso está no versículo 14. Do versículo 14 do capítulo 1. De maneira direta, meu irmão, o profeta anuncia que se não se humilharem agora, serão humilhados depois. O ataque de que o profeta fala é aquele que ocorrerá durante, meu irmão, a grande tribulação. Por isso é o tema do livro de Joel, é o dia do Senhor. Será quando Judá, ou seja, Israel, for atacado pelas hostes inimigas nos dias antes da batalha do Armagedon, o desfecho da grande tribulação. Podemos ver que a descrição de Joel, principalmente dos versículos 2 ao versículo 10 do capítulo 1, indica que as tropas adversárias serão destemidas, heróicas e dominadas pelo zelo destruidor. O arauto de Deus, meu irmão, não se esquece de mencionar que o exército e sua marcha fazem parte dos planos do seu comandante. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Joel capítulo 2, versículo 11. O Altíssimo permite a aflição, meu irmão, do seu próprio povo, nas mãos de forças ímpias, a fim de trazê-lo ao arrependimento, antes que seja tarde demais. Por isso a palavra nos fala em Joel capítulo 1, versículo 15, e Joel capítulo 2, versículo 11. Ah, que dia! Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Agora vamos falar um pouco sobre a penitência e as promessas, dando prosseguimento agora de Joel, capítulo 2, dos versículos 12 a 14. Então vamos lá. Na verdade, nós vamos falar sobre a penitência e promessas, que vai de Joel, do capítulo 2, vai estar entre os versículos 12 e 20. Entre os versículos 12 e 14, nós vemos o profeta agora falando sobre rasgando o coração, que é o apelo do profeta, é um convite ao povo para acertar-se com o seu Deus. A chamada é para uma total reconsagração. É hora da convenção. Joel lista certos atributos de Deus, querendo assim mostrar que ele é perfeitamente capaz de perdoá-lo se vier a se converter de novo. A ideia de convenção nesse trecho, meus irmãos, é a retomada para Deus. O pedido do profeta é de que Judá volte ao seu Senhor, volte com jejum, com choro e com pranto, conforme fala o versículo 12 do capítulo 2. Seja sincero e volte arrependido, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Joel capítulo 2, versículo 13. O Senhor quer mudança interna, um coração contrito, meu irmão, magoado por ter cometido tão grandes faltas. Meu irmão, se Judá rasgasse as suas vestes, isso evidenciaria somente algo externo, o que não é suficiente, pois não demonstra arrependimento verdadeiro. É preciso sentir, meu irmão, e aplicar a oração de Davi.
Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Quando o infiel rasga, meu irmão, ou dilata o seu coração perante o Senhor, então ele poderá consertá-lo, refazê-lo com o seu terno amor. O Pai se mostrará compassivo, meus irmãos, e da sua parte também se arrependerá do mal, no sentido de não castigar rigorosamente o seu povo. As bênçãos voltarão e a misericórdia do Altíssimo, meu irmão, brilhará como a glória no meio do seu rebanho. Os versículos 15 ao 17 de Joel, capítulo 2, vai falar sobre tocando a trombeta. O chamamento continua, meu irmão. O porta-voz do Senhor proclama que todos precisam acertar as contas com Deus. Todos. É imprescindível, meu irmão, destruir a rebeldia. Pelas raízes tem que ser destruída. O remorso coletivo, unido como também individual da parte de Judá, é essencial para esta operação. As providências que necessitam tomar são: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes e ora. Poupa o teu povo, ó Senhor. Meu irmão, nestas determinações divinas, meu irmão, que encontramos no livro de Joel, vemos a receita para um avivamento. Os ministros e líderes do povo sendo os primeiros a agir, ajudando os outros a rededicarem suas vidas a Cristo e assim desviar a ira de Deus. Isso é o que fala Joel capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Agora Joel, do capítulo 2, do versículo 18 ao 20, vai falar sobre o zelo e a compaixão do Senhor. As exigências divinas foram expostas. Deus mostrou quais eram as exigências, foram expostas. Agora resta ao povo fazer o quê? Aceitá-las e cumpri-las. Se cumprir os requisitos anunciados pelo profeta, então o Senhor se mostrará zeloso e compassivo para com a terra e com o povo, conforme fala o versículo 18 do capítulo 2. O se, observe que tem um se, sempre antecede o então. Porém, o cumprimento das exigências, meu irmão, trará consigo os resultados da obediência. Dessa obediência surgirá uma colheita de frutos bons e nutritivos. Da submissão, meu irmão, surgirá alívio para a alma fadigada e oprimida. O arrependimento do povo abriu, meu irmão, e abrirá o caminho para as promessas de Deus. Então, o arrependimento, meu irmão, nós temos que ter em nossa vida. O zelo e a compaixão do Mestre são patentes naquilo que ele afirma realizar, conforme está em Joel 2, 19 e 20. O Altíssimo providenciará cereal, vinho, óleo, que é bênção para o corpo, e removerá os adversários. Que adversários são esses que fala Joel? As lacustas reais, simbolizando também os exércitos inimigos de Judá, esmagando-os totalmente, ou seja, bênçãos para a alma e para o espírito. Você vai viver em paz e tranquilidade, meu irmão, em águas tranquilas, pasto verdejantes. Então a soma da obediência a Deus e a seus mandamentos é sempre a mesma. Qual é? Seu amor e zelo se manifestam e nos sustentam, protegem e nos guiam. Por isso, dando prosseguimento ao texto, agora Joel vai falar sobre um refrigério, porque de Joel, capítulo 2, do versículo 21 ao 24, ele vai falar agora de regozijo. Então, nesses 4 versículos, Joel, capítulo 2, versículo 21, 22, 23 e 24, vai falar nesses 4 versículos a terra, os animais do campo e os filhos de Sião são admoestados a não temerem, mas regozijarem-se. O motivo da sua alegria é porque o Senhor faz grandes coisas. Joel 2, capítulo 2, versículo 21. Porque o Senhor faz grandes coisas, meu irmão. Então, a irmã terra tinha sofrido danos imensuráveis. Tinha. A lacusta ou o gafanhoto
Tinha arrasado as plantações, as árvores e a vegetação. O que antes verdejava e florescia, desaparecia. Agora, sob ondas ululantes de invasores, o verde logo ficou semelhante a um campo de batalha, após um ataque devastador. Restos ressequidos, palhas e poeira flutuando pelos ares, dor e desespero. A terra gemia arrasada, sem vida e desolada, meu irmão. Por falta de alimentação, os animais também padeceriam muito, com certeza, porém a esperança estava às portas. Graças aos cuidados do seu Criador, ele faria rejuvenescer a figueira e a vide, enquanto que os pastos tornariam a ficar verdes. Portanto, não temais, animais do campo. É o que fala no versículo 22 do capítulo 2. Provisões e mantimentos voltariam aos celeiros. Os habitantes de Jerusalém, ou seja, os filhos de Sião, estão igualmente incluídos mesmo nessas provisões divinas. Assim receberão bênçãos dos seus deuses, chuva para irrigar suas plantações, resultando em abundância de trigo, de oliva e uva, que originam víveres básicos do povo, que é o pão, o azeite e o vinho, meu irmão. E vai ter a restituição, porque Joel fala disso. O povo tem que se arrepender de tudo aquilo, tem que se voltar para o Senhor, porque a restituição vai acontecer. É o que fala no Joel capítulo 2, do versículo 25 ao 27, vai falar sobre essa restituição, porque a mensagem de renovação prossegue através do profeta Joel. O Pai diz que irá repor o que os gafanhotos tinham consumido. Ele tinha enviado esse grande exército de gafanhotos contra o seu povo. No versículo 25 ele fala sobre isso, porque a rebeldia de Judá motivara tal ação. Agora, porém, o Senhor dos Exércitos ordena a indenização da destruição causada pelas pragas. Essa restituição, meu irmão, não é somente física não, mas é também espiritual. O povo comer até se fartar. O povo comerá até se fartar, terá alimento em abundância e também voltará a louvar e a bendizer o nome do Senhor. A fome natural e espiritual será vencida. O povo reconhecerá que Deus está com ele e que ele é o Senhor. Então, meu irmão, o conhecimento espiritual retornará e sairá de novo o povo glorioso, junto e fiel de Jeová. E enquanto permanecerem assim, jamais serão envergonhados, conforme fala o versículo 26 e 27. E o Joel, a passagem clássica de Joel, do capítulo 2, do versículo 28 ao 32, que vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo, que é o tema também que o autor coloca como tema principal da lição, que ele vai falar sobre esse tema principal da lição, que é o poder do Espírito Santo nos últimos dias. O tema-chave da lição está aqui, mas nós estamos fazendo um panorama bíblico praticamente de todo o livro de Joel. É um livro, os Profetas Menores são um livro curto, então dá para nós fazermos isso. E do versículo 28 ao 32 de Joel 2 vai falar sobre esse derramar do Espírito Santo. Este trecho é uma passagem predileta para nós. Nós o quê? Que somos pentecostais. Realmente, meu irmão, é o estandarte da doutrina do Espírito Santo. Os efeitos dessa efusão são profecias, sonhos e visões, que são mensagens e revelações para nossa edificação e fortalecimento. São elos de esperança entre Deus e suas criaturas, vínculos da fé que asseguram a nossa posição na família cristã, o quê? Universal. Então, meu irmão, ao mesmo tempo, o Senhor mostrará sinais tanto no céu como na terra, prodígios envolvendo o céu, a lua, sangue, fogo e fumaça. Tudo isso antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é o tema do livro de Joel. O descrente, meu irmão, ao notar esses prodígios, achará que são fenômenos naturais e tentará explicá-los em termos humanos, ou ficará assustado e confuso, procurando esconder-se, a fim de evitar o fim do mundo. O crente, meu irmão, nós, por sua vez, devemos reconhecer que o plano do Pai está se cumprindo e as maravilhas que testemunhará são evidências de que tudo está correndo bem dentro do desígnio divino. Quando se iniciou o derramamento do Espírito Santo?
no dia de Pentecostes. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 21. E Pedro explica a descida do Espírito Santo. Pedro disse, Atos 2, versículo 16 e 17, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, meu irmão. Meu irmão, nós estamos dentro dessa época, quando o Espírito Santo continua e continuará a ser derramado, e os prodígios continuam e continuarão a se manifestar. A promessa foi feita a Judá, seus descendentes, mas também dela recipientes. Não esqueçamos, meu irmão, porém, que a conclusão deste trecho salienta a graça de Deus ao falar de salvação e que a misericórdia celestial estará à disposição de todo aquele que invocar o nome do Senhor, porque Pedro falou a promessa de respeito a vós, ou seja, vós judeus, a vossos filhos, a quem é seus filhos judeus, e a todos quanto o Senhor os chamar, que é nós, os gentios, o Senhor alcança a todos. Então a promessa de respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quanto o Senhor chamar, meu irmão. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor, o Espírito Santo vai fazer morada em sua vida. Deus deseja revestir seus filhos com poder espiritual, mas em primeiro lugar, Ele deseja salvar, porque só recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, aquele que se converter, se voltar seus caminhos para Cristo e se arrepender dos seus pecados e receber Cristo como Salvador e ser remido e lavar a sua vida pelo sangue do Cordeiro. Então, meu irmão, o Pai tem concedido a sua palavra, que Ele livrará das trevas iníquas quem atender ao seu convite, porque Ele está chamando, porque o juízo virá e somente os sobreviventes terão parte no reino eternal, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por excelência, que é Cristo, o nosso Salvador e Redentor, o único mediador entre Deus e os homens. É Cristo. Meu irmão, se vocês perceberem, a lição se encerra aqui praticamente. Ou seja, ele não abarca o capítulo 3 do livro de Joel. Mas nós vamos falar sim do capítulo 3, porque eu falei para os irmãos, nós vamos fazer um panorama bíblico sobre todo o livro de Joel. Então, a lição encerraria praticamente aqui, porque o terceiro tópico da lição, o autor vai falar sobre isso, sobre o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Mas tem o capítulo 3 do livro de Joel, que não se fala. É o que eu falo para os irmãos. Majoritariamente, quando se fala do livro de Joel, só quer falar do derramar do Espírito Santo. Se faz um panorama do livro de Joel, quem foi Joel, fala um pouco dos gafanhotos, e vai culminar com a descida do Espírito Santo. Mas tem o capítulo 3, que vai falar o vale da decisão. Meu irmão, o vale da decisão. Decididamente o Senhor quer libertar o homem da perdição, quer, porém, sua justiça não permitirá que o pecado permaneça continuamente no mundo. Um dia, os povos que persistem na iniquidade terão que enfrentar o juízo de Deus. A tolerância divina findará e começará o grande e terrível dia do Senhor. E Joel vai falar sobre isso. Joel capítulo 3, do versículo 1 ao 8, ele vai falar sobre juízo contra as nações inimigas. Joel trata aqui do fim, meu irmão, das nações adversárias de Judá. O Senhor ajuntará esses povos no vale de Josafá, que significa Jeová julga e representa simbolicamente o juízo de Deus durante a grande tribulação, culminando com a batalha final na planície de Amagedon, fazendo recair sobre eles a sua vingança. Isso está lá, Joel, capítulo 3, do versículo 4 e 7, mostra isso. Então Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia tinham se profanado com a troca de meninos por prostitutas e meninas por vinho, além de outras práticas vis. Mas a razão primordial da fúria dos céus se despejar sobre eles foi pela sua maneira repugnante de proceder com o povo de Deus. Não somente roubaram o ouro e a prata e tesouros do Senhor e os colocaram em seus templos pagãos, como fala o versículo 5 de Joel 3. Não somente porque dividiram a terra do Senhor entre si,
Versículo 2 de Joel 3. Mas principalmente, meu irmão, eles venderam os filhos dos judeus e espalharam o povo pelo mundo afora. Isso está no versículo 2, versículo 6 de Joel 3. Então, por causa dessa infâmia, tais povos seriam severamente julgados e castigados, conforme fala o versículo 7 e 8, sofrendo igualmente como Judá sofrerá a venda dos seus filhos a outros povos e, consequentemente, dispersão de seus cidadãos. E a sentença será executada. É o que fala em Joel 3, dos versículos 9 ao 17. A sentença será executada, meu irmão. As nações foram julgadas e consideradas culpadas. Portanto, resta agora a execução da sentença que já foi decretada. O resultado será sangrento, horripilante final. A represália do Senhor se cumprirá com extraordinário furor e violência. Os versículos 13 e 14 de Joel 3 estão entre os que melhor ilustram a execução do juízo de Deus sobre as nações inimigas dos judeus. O profeta mostra-nos uma seara madura em malícia, uma videira repleta de frutos de maldade. Também vemos um vale repleto de pessoas aguardando seu fim. Meu irmão, é o vale da decisão, lugar de veredito, já tomado pelo Senhor dos Exércitos. Multidões aguardando no vale da decisão a sua condenação. A foice será lançada, o lagar será pisado, e Deus e o seu povo serão desagravados. E por fim, o restabelecimento de Judá. Joel fala sobre o restabelecimento de Judá nos versículos finais de seu livro, Joel 3, do versículo 18 ao 21. Enquanto o Senhor brama e faz tremer os céus e a terra, levando o efeito o julgamento de seus inimigos, meu irmão, ele também providencia proteção para os seus filhos. Versículo 16. O extermínio dos seus adversários e o refúgio garantido para os judeus prova claramente que Deus é o seu verdadeiro Pai, amável e consciente. Saberão que Ele é o Senhor das suas vidas, habitando entre eles. Então, a mensagem final do livro de Joel demonstra que Deus não abandona os seus filhos. Aqueles que o rejeitarem serão desolados e destruídos. Israel, a nação fiel, como também nós, meu irmão, que pertencemos a Deus por adoção espiritual, seremos restabelecidos como mosto, leite e água, que é símbolo da plenitude, conforme fala o versículo 18. Haverá paz e tranquilidade, bênçãos em abundância e restauração completa. A pessoa do Altíssimo, irmão, habitará entre o povo e Judá, permanecerá para toda a eternidade. Os últimos versículos de Joel, capítulo 3, versículo 20 e 21. Então, assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando esta lição de hoje que fala sobre o profeta Joel. Fizemos o panorama, praticamente todo o livro de Joel e, consequentemente, abordando todo o tema da lição bíblica. Então, estamos encerrando a nossa podcast de hoje, que fala sobre Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora.